Muito bem, gente. Passando agora para a simulação de células fotovoltaicas. É, Bom, aqui eu listei alguns softwares para simulação de células fotovoltaicas, né? PC1D, PC2D, DESYS, ASO e SCAPS são alguns que eu citei aqui, que são softwares gratuitos. Eu nunca usei esses dois aqui, já usei o PC1D e o SCAPS, e eu uso muito o SCAPS no meu dia a dia, né, para simular as células solares. E vou mostrar um exemplo aqui de operação com os CAPs. Tá? Também temos o Consol, Synopsys e Centauros e outros, né, que são softwares proprietários, geralmente bem caros, né, mas enfim, dependendo da aplicação que você vai fazer, claro, eles trazem mais recursos e ferramentas, vale a pena adquiri-los. Bom, então os softwares geralmente permitem a montagem de uma estrutura de camadas, né? Onde você vai colocar, importar os dados do material, e essa é a parte mais chata, mais trabalhosa, mas uma vez que você fez isso a primeira vez, você geralmente tem a opção de salvar e carregar os materiais depois, né? Então, esses softwares conseguem simular características ópticas, elétricas, optoeletrônicas, enfim, diversas curvas que geralmente você tira na caracterização, você pode simular para comparar, né? E eles usam basicamente as equações da física dos semicondutores que a gente já discutiu, né, em aulas anteriores. Bom, como eu falei, eu vou dar um exemplo aqui dos CAPS 1D, é um simulador de célula solar unidimensional, né? Então você não consegue, por exemplo, simular a geometria dos fingers, né? Então basicamente o que se considera é que a célula é um bloco e a corrente vai passar cruzando essa célula solar, por isso ela é um 1D, né? Esse software ele foi desenvolvido no Departamento de Eletrônica e Sistemas de Informação da Universidade de Ghent, na Bélgica, de Jean, talvez, porque é Bélgica. Ele é disponibilizado gratuitamente, mas você tem que falar com o proprietário, porque ele gosta de ter um controle dos usuários, não gosta que se distribua o software sem autorização deles, né? Bom, eu não vou entrar muito a fundo. Se vocês quiserem saber lá o fluxograma, como funciona os CAPs, tem um manual muito bem detalhado, muito bem documentado na página que eu vou mostrar aqui agora. Ó. Então, esse é o site do software. Vocês não vão ter acesso a download direto, vocês vão ter uma instrução lá para mandar e-mail para o autor, e o autor sempre responde muito rápido, mandando de volta o arquivo de instalação do software. Né? A versão que eu estou usando aqui é o 3.3.08, mas aqui nos screenshots que eu dei foram da versão anterior. Eu vou rodar para você daqui a pouco os CAPs no 3.3.08. Quando eu abro os CAPs, essa é a tela inicial. Né? Bom, eu vou falar agora uma série de detalhes. Se você não estiver interessado aqui, né, na parte de simulação, você pode passar adiante, enfim, e olhar depois lá a parte de otimização ou parar por aqui. Né? Então aqui é a tela principal. A gente tem aqui os menus na parte superior, né? Esse menu aqui é o menu de salvamento e carregamento de arquivos, então você pode sempre salvar todas as suas configurações e carregá-las, né? Ou salvar uma determinada lista de ações, que é basicamente aqui as curvas que você quer obter. Bom, vou começar aqui da esquerda agora. Isso aqui são configurações gerais válidas para todas as simulações, como temperatura. Essa tensão aqui é a tensão lá, por exemplo, para resposta espectral, né, para eficiência quântica. A frequência e o número de pontos aqui são mais referentes às curvas de capacitância. Então, por exemplo, para quem está interessado só em curva IV sob sol, sob luz, basta a temperatura, que é a temperatura da sua célula. Né? Para quem está interessado em eficiência quântica, além da temperatura, a tensão também. E para quem está interessado em curvas CV e CF, também a frequência e o número de pontos aqui. Bom, aqui a gente tem o menu de opções para condição de iluminação. Então, esse botão aqui é se você quer no escuro ou sob luz. Né? Então, primeiro aqui, por exemplo, no escuro ele desabilita tudo. E sob luz ele habilita duas opções aqui, né, que são controladas por esse botão. Ou você coloca os CAPs para calcular a sua taxa de geração, e aí você vai usar esse menu aqui, ou você vai especificar a taxa de geração dos CAPs usando esse menu que está aqui. Tá? Bom, eu vou mostrar depois um exemplo carregando um espectro aqui. Aqui são as opções de ação, né, de simulação. Que curvas você quer que os CAPs exporte,
quais os valores das tensões, ou seja, dos intervalos de medida, né? O número de pontos. Faltou aqui, né? E aqui adicionalmente, aqui adicionalmente você pode colocar resistências parasíticas, resistência em série ou resistência em paralelo. Quando você habilita aqui, ele passa, você pode botar o valor. E por fim, né, esse menu de baixo, que eu não vou explorar muito aqui agora, basicamente esse botão laranja é para você definir a estrutura, definir o seu problema. Né? Quando você clica naquele botão laranja, vem para essa tela que está aqui, né? Então você define o seu conjunto de camadas lá. A luz pode entrar por cima ou por baixo, aí você controla aqui, mas basicamente nessa tela você tem a estrutura de camadas que você vai definir. Você pode carregar também ela e salvar. Bom, alguns menus importantes aqui, né, onde você vai definir cada material, suas espessuras, nível de dopagem, parâmetros e por aí vai. Aqui também você vai ter, eu vou falar depois quando rodar, né? Vai ter acesso à possibilidade de colocar um filtro, uma reflexão frontal, uma reflexão traseira. Você também pode mexer nas interfaces, colocar defeitos nas interfaces. E esse menu que está aqui é a direção da iluminação, se é por cima ou se é por baixo. Nota que isso aqui está representado aqui, né? Conforme você vai colocando as camadas, elas vão aparecendo no desenho. E aqui a parte de cima se refere à parte da esquerda. E a parte de baixo se refere à parte da direita. Onde você vai aplicar a tensão, se é no contato de esquerdo ou direito. Aqui, na aplicar tensão, no caso de uma célula solar, não necessariamente significa a gente ativamente colocar tensão, mas só para saber o que é positivo e o que é negativo, e se você está usando o seu dispositivo como gerador ou consumidor. Ou seja, né, se você estiver trabalhando na curva IV, ele é consumidor. No escuro, ele é consumidor e sob luz, ele é gerador. Muito bem. Bom, quando você clica numa dessas camadas, a gente tem acesso à estrutura, né, do material em si. E aí, ó, aqui você vai carregar e vai dizer, ou vai carregar ou vai dizer para os CAPs quais são os parâmetros elétricos estruturais, como espessura, nível de dopagem e parâmetros intrínsecos do material, tal como gap, afinidade eletrônica e muitas outras coisas. Aqui embaixo é a parte ótica, né, onde você joga para os CAPs o coeficiente de absorção. Você pode tanto colocar num arquivo, né, você pode importar um arquivo de absorção, ou escrever um modelo, que os CAPs têm um modelo interno. Aqui são os parâmetros de recombinação radiativa, não radiativa do tipo G, e do tipo Shockley-Reed-Hall, você vai adicionando defeitos para colocar. Né? Bom, resultados. Né? Então, essa é a tela de resultados que geralmente aparece primeiro. Então, enquanto está rodando, ele fica aqui mostrando, né, os passos da simulação. E aqui tem 4 resultados iniciais. E aí, ao clicar aqui ou aqui, você muda de menu de resultados. Ou aqui, né? Então, aqui o exemplo, né? Aqui é a estrutura de bandas e os níveis de Fermi, ó. Banda de condução, banda de valência em função da distância, nível de quase Fermi para elétrons, nível de quase Fermi para buracos, densidade de portadores, né? Densidade de buracos, densidade de elétrons, de carga total, parcelas da corrente elétrica e ocupação de defeitos. Nesse menu à direita, você sempre pode salvar ou exportar os dados. Né? Aqui é um outro, quando eu clico aqui ó, em Generation Recombination, eu venho para este menu, essa tela, desculpa. Então aqui eu tenho o perfil de recombinação e geração. Nesse caso aqui, a curva verde que está selecionada é só a de geração. Aqui a gente vê que não está selecionada a curva de recombinação. À medida que eu clico aqui, eu vou colocando mais curvas na tela. Né? Então aqui são a seleção dos dados a serem apresentados, aqui as taxas e aqui a ocupação de defeitos. Bom, o resultado principal, geralmente que o pessoal quer olhar a curva IV, né? Então, vou voltar aqui, ó, clicando no IV, aí ele te apresenta a curva IV, né? Aqui, as correntes de recombinação e geração, controladas aqui, né? Então, a curva IV, as correntes de recombinação. Aqui embaixo, as figuras de mérito. Aqui você pode clicar nesse menu aqui que rola e você drop down, né, menu, e você vai escolher que simulação você quer ver. Então, se você rodou mais de uma simulação, você pode pedir para ver uma independente, quer dizer,
não para V, né? Geralmente elas ficam todas aqui na curva V, mas você muda aqui a figura de mérito para aquela simulação específica. Adicionalmente, você pode importar um resultado experimental. Então, quando você clica aqui, você vai escolher o seu arquivo da sua medida e ela vai ficar na tela junto com a simulação. Bom, aqui quando eu clico em QE, nesse caso está desabilitado porque eu não calculei, mas aqui poderia estar habilitado, e eu clicando em QE, eu viria para essa curva de eficiência quântica. Então, nessa curva aqui eu tenho a eficiência quântica ou resposta espectral, que eu posso selecionar aqui. Eu também posso importar um resultado experimental e todos os menus, como anteriormente. Batch e Recorder. Se você quiser, por exemplo, variar a espessura de uma determinada camada com vários valores diferentes, ao invés de fazer na mão, ele te dá a opção de fazer um batch, né? Um lote de simulações. E aí basta você configurar esse batch aqui. Ou Recorder. Se você faz um batch, ele gera as curvas IV, as curvas de eficiência quântica, mas ele não exporta os resultados da VOC individualmente, da figura de mérito, né? Então, para fazer isso, você precisa pedir um recorder. E aí o recorder vai respeitar o seu batch, ou seja, as variações da estrutura vão ser aquelas definidas no batch, mas aqui você tem a opção de escolher o que você quer que ele exporte. VOC, JSC, Fill Factor, além de outras grandezas. Rapidamente aqui, vou voltar um pouquinho. Isso aqui tudo é obtido aqui, ó, Batch Setup e o Record Setup, tá? E para finalizar aqui, então aqui estão as telas, né, do Batch e do Recorder. E aí agora eu vou passar lá para os CAPs, né? Então aqui está os CAPs. Eu vou carregar aqui, ó, Load All Settings. Então ao clicar aqui ele vai abrir uma janela. Eu vou lá na minha área de trabalho, onde eu já salvei uma demonstração para vocês. Então ele vai carregar essa demonstração. Então aqui a temperatura, posso colocar 25 graus Celsius, são 298 Kelvin, a tensão é igual a zero, sem resistência em série, sem resistência em paralelo. Aqui curva escuro ou sob luz, vou deixar sob luz. Vou pedir para ele carregar o espectro AM1.5G, mas eu vou pegar uma outra versão aqui, ó. Então quando eu clico aqui, ele vai lá na pasta raiz dos CAPs e na pasta espectro. Ele tem vários espectros. Eu gosto de usar esse aqui, o AM1.5G2, um sol. Ele carregou, já fez o cálculo da integral, que deu 1000 watts por metro quadrado. Enfim, eu vou pedir para ver uma curva IV só. Aqui eu vou colocar para medir de 0 a 1.5 volts, mas vou pedir para ele parar a simulação depois do VOC, porque depois do VOC não me interessa. Com 0.02 volts com incremento, né? Ou seja, 20 milivolts é o meu passo. Vamos ver a estrutura que eu carreguei aqui, ó. Então, cliquei ali no Set Problem, a estrutura já está carregada, uma célula solar de GAS, ó. Aqui minha junção PN, né? Aqui está a minha janela, aqui está meu Back Surface Field. Eu vou clicar numa dessas para a gente ver. Então aqui a gente está vendo, né, os dados. Ó, essa aqui é uma célula, uma camada com espessura de 20 nanômetros, no nível de dopagem tipo N, ó, doador, né, Shallow Uniform Donor Density, ou seja, densidade de doadores, né, uniforme. 2 vezes 10 a 18, mas eu poderia colocar um gradiente, e aí vai de um valor até o outro valor de forma uniforme, de forma linear, enfim, você pode escolher. Eu vou colocar de forma uniforme. 2 vezes 10 a 18 é a dopagem da minha camada de cima. Aqui estão os parâmetros desse material, que eu não vou discutir agora, mas basicamente você pode obter em referências, né, em tabelas de dados, como, por exemplo, o site do IOF, né, o Instituto Russo de Materiais Semicondutores. Bom, na verdade eu vou mostrar para vocês porque isso é muito importante, né? Então aqui, basicamente, gente, aqui está o site dos CAPs, que eu mostrei para vocês, lá o link, né? Então aqui tem todas as instruções. Basicamente, esse é a pessoa, né? Mark Burgerman é a pessoa com quem tem que se entrar em contato para fazer o download. Mas eu vou entrar aqui no site do IOF, porque essa parte é uma parte chata de achar esses parâmetros, né?
Então aqui o IOF, no site do Instituto Russo, ele tem todos os dados de vários materiais semicondutores. Então vou clicar aqui em GAS, ó, a gente vai ver, ó, parâmetros básicos, estrutura de banda, vamos ver parâmetros básicos. Aí me mostra, ó, qual é o tipo do cristal, zinc blend, o tipo de simetria, por exemplo, aqui, qual o valor do parâmetro de rede, afinidade eletrônica, e alguns desses são dados que precisa alimentar lá nos CAPs. Bom, então é isso. Ao alimentar isso aqui, por exemplo, com dados do IOF ou de outros artigos de referência, a gente aceita. Eu poderia carregar o material, então, ou salvar. Ao salvar essa lista fica muito mais fácil, depois basta carregá-lo. Bom, então não vou mostrar mais outras opções, né? Então, carreguei a minha estrutura. E se eu apertar aqui, ó, Calculate Single Shot, ele basicamente vai rodar. Aqui ele parece Calculating aqui embaixo, o valor da tensão atual. Se você quiser exportar as curvas para um valor de tensão só, então basta que você coloque lá na curva IV, por exemplo, eu quero saber, por exemplo, o diagrama de bandas para 0,8 volts. Eu vou lá, coloco de 0,8 a 0,8 em um passo só, e aí é a forma mais inteligente que eu encontrei de fazer isso. Aí ele vai exportar só para 0,8, né? Muito bem, está terminando aqui, ó, vocês vão ver que fica ok aqui embaixo quando termina. Aqui ele sempre apresenta os resultados do último valor de tensão, então V igual a 1,06. Aqui a estrutura de bandas, ó, a banda de condução, a banda de valência, papapá. Aí se eu apertar em curva IV, ele vai abrir lá a curva IV, os valores da figura de mérito, enfim, tudo aquilo que eu já discuti com vocês e eu não vou mais entrar em detalhes. Então, gente, acabou por aqui a parte de simulação, né, explicando os casos. E agora eu vou mostrar alguns resultados que eu obtive como aluno de mestrado na otimização de uma estrutura de célula solar de GAS. Então, geralmente uma célula solar completa, ela tem mais do que só a junção PN, né? Você geralmente coloca uma janela e um back surface field. Já vai ficar claro o porquê das camadas adicionais. Então a janela tem a função de reduzir a recombinação de superfície próximo à região ativa. Então a gente vai lembrar que aqui é uma superfície, né, uma interface, seja com ar ou seja com o camada antirreflexiva, e você tem aqui um semicondutor que está sujeito a muitos defeitos de superfície. Esses defeitos, então, eles acabam roubando muita carga aí para a recombinação, né? Então, geralmente, ele reduz a corrente elétrica por conta disso. Então, a janela é feita para que a sua região de depleção, que é a parte ativa do seu dispositivo, quer dizer, a maior parte, né, da região ativa, para ela ficar um pouco mais para baixo, isolada da superfície. Esse semicondutor, ele geralmente tem que ter um gap de energia bem mais alto, ou mais alto, relativamente mais alto, que o seu material ativo, né? Porque você não quer que ele absorva a luz aqui, muita luz aqui, e você perca a luz que vai entrar para fazer o efeito fotovoltaico. Emissor e base aqui são as camadas ativas do dispositivo, como a gente já discutiu, é a junção PN. Geralmente, tá, maioria dos casos, o emissor é fino, muito dopado, a base é espessa, pouco dopada, de forma que a região de depressão fica quase toda na base. E por fim, o back surface field, né, essa camada aqui de trás, é uma camada altamente dopada. Eu esqueci de mencionar que a janela também é altamente dopada e também é chamada de front surface field. Ou seja, você cria aqui um campo elétrico para repelir os portadores minoritários. E aqui é a mesma coisa, né? E diminuir a recombinação. Então essa camada aqui diminui a recombinação e por isso aumenta a tensão, né, de circuito aberto. Bom, vou mostrar alguns resultados, né? Então aqui foi uma simulação feita só com GAS-N e GAS-P, ou seja, sem janela e sem back surface field, só a junção PN. Então cheguei numa VOC de 0,89, JSC de 26,33, fill factor de 86% e eficiência de 20%. Agora, junção PN mais janela. Então eu coloquei uma janela e fiz duas simulações com dois materiais diferentes. Então o GAS tem um gap de 1,42,
Esse AlGaS aqui, se não me engano, com alta concentração de alumínio, vai estar com uma energia de gap próximo a 2 electronvolts, né? E esse AlNP também vai ter um gap bem mais alto do que o GaS. E aí percebam aqui, né? A VOC quase não mudou, né? O fill factor também quase não mudou, não tem o porquê de o fill factor mudar, e a JSC foi aumentada. E com isso, consequentemente, a eficiência que veio de 20 para 21,77. Agora eu fiz o diferente. Junção PN só com back surface field, mudando o material aqui para LGAS ou INGAP. Esqueci de botar aqui a concentração, mas é o mesmo que antes, 50% de cada. E a gente percebe que a JSC não é quase alterada, nem o fill factor, mas a VOC aumenta bastante, né? Então, de 20 eu vou para 22% de eficiência. Levando em conta tudo, né? A otimização completa, ó, onde eu coloquei a janela e o back surface field, ó, e variei aqui os materiais, a gente consegue perceber que a eficiência aumentou bastante, né? De 20% para quase 24%, ou seja, um aumento de quase 20% relativamente. Né? Bom, e esse é o meu último slide, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa aula foi gigantesca. Não só esse vídeo, mas a gente tem 5 vídeos anteriores com esses 6. Bastante informação. O meu objetivo aqui foi dar para a comunidade acadêmica, né, que estuda células solares, muitos recursos de pesquisa. Então, a minha ideia aqui é compartilhar um pouco do meu conhecimento adquirido ao longo dos últimos anos. Eu quero que a gente possa criar uma comunidade acadêmica na área de células solares, especificamente na área de materiais para células solares, grande e forte no Brasil, para que a gente possa se desenvolver e desenvolver novas pesquisas nessa área e desenvolver o nosso país. Bom, gente, se vocês gostaram, curtem, compartilhem o vídeo e comentem aqui embaixo, né, onde também vão ter as referências, comentem sobre dúvidas para que eu possa considerá-las e respondê-las depois. Um grande abraço, viu? Até a próxima. Tchau, tchau.